Queridos, a paz do Senhor, hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito interessante dentro do cristianismo, que existem algumas divergências, e eu convido a vocês para hoje nós observarmos um pouco sobre o pentecostalismo e o neopentecostalismo, sua origem, suas doutrinas, as principais igrejas que fazem parte de ambos os movimentos. E eu acredito que vai servir de informação para cada um de nós tirarmos as nossas conclusões e observarmos a divergência que há entre esses dois pensamentos. Primeiro, nós iremos tratar aqui sobre o pentecostalismo. O pentecostalismo é um movimento de renovação dentro do cristianismo que dá ênfase à experiência direta e pessoal com Deus, certo? E também através do batismo com o Espírito Santo. O termo pentecostal é derivado do termo Pentecostes, que é uma festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa. Por isso o termo penta ou pentecostal, certo? Penta significa 50 dias depois. Tudo indica que o movimento pentecostal ele surge em Atos capítulo 2 e no decorrer da história ele vem dando ênfase ao avivamento espiritual, certo? Aos dons espirituais, e ele explodiu no Brasil e no mundo de uma forma muito avassaladora. É importante nós observarmos que o movimento pentecostal ele tem suas doutrinas particulares. Por exemplo, os pentecostais eles são continuistas, ou seja, eles acreditam na contemporaneidade dos dons espirituais. Acreditam também nos 3 batismos, que é o batismo em águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo no corpo de Cristo, que é a igreja, aonde o cristão é inserido no corpo místico de Cristo, que compõe a sua igreja na face da terra. Também acreditam na profecia, e é interessante nós salientarmos a questão de profecia no meio pentecostal, pois quando os pentecostais defendem a profecia, eles estão se tratando do dom de profecias, que é um dos dons que o Novo Testamento apresenta para nós. Mas as profecias que os pentecostais acreditam não são profecias a nível do Antigo Testamento ou profecias veterotestamentárias, como profetizaram os profetas antes da vinda de Cristo, certo? Mas é um dom que, dentro de sua funcionalidade, tem por objetivo edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja e aqueles que ouvem esta profecia. Também o falar em línguas. O falar em línguas dentro do pentecostalismo evidencia o batismo no Espírito Santo. Eles também dão ênfase à santidade, pois foi um movimento que enfatizou muito essa questão, a busca para se aproximarem mais de Deus, como nós falamos no princípio. As principais igrejas que defendem o movimento ou que abraçam a doutrina pentecostal são as igrejas Assembleia de Deus. No Brasil, talvez seja a maior igreja pentecostal em solo brasileiro. Tem cerca de 24 milhões de evangélicos ou de fiéis no Brasil. Nós temos também a igreja metodista wesleyana, que é uma igreja de cunho pentecostal, a igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Evangélica O Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Congregação Cristã no Brasil e Igreja de Deus no Brasil. Essas são as principais igrejas que abraçam e que são de origem pentecostal e que abraçam a doutrina pentecostal. Todo o movimento pentecostal no mundo ele inclui cerca de 590 milhões de pessoas. Então, como eu disse no princípio, veja como esse movimento cresceu de forma estarrecedora no Brasil e no mundo, certo? Muitos países tiveram seus missionários, receberam missionários pentecostais, e, enfim, esse movimento cresceu. Aqui nós temos a princípio o movimento pentecostal, mas eu também gostaria rapidamente de mostrar para você
o neopentecostalismo, que é uma variante dentro do cristianismo e até mesmo dentro do pentecostalismo. Essa onda é conhecida como a terceira onda do pentecostalismo e designa a terceira onda do movimento pentecostal. É um movimento dentro do cristianismo, como eu já disse, que surgiu em meados dos anos 70 e 80, algumas décadas após o movimento pentecostal do início do século 20. Em 1906, mais precisamente, descendente do evangelicalismo, que congrega denominações oriundas do pentecostalismo clássico ou até mesmo das igrejas cristãs tradicionais, como por exemplo batistas, presbiterianas, metodistas, etc. e tal. O neopentecostalismo é considerado um movimento sectário, ou seja, diferente do pentecostalismo, que é considerado um movimento bíblico, histórico e coerente com as escrituras. O neopentecostalismo é considerado um movimento sectário. Sectário significa que aqueles que olham para o neopentecostalismo veem como uma seita. Não é considerado um movimento cristão por conta das aberrações por eles pregadas. As suas doutrinas divergem das doutrinas das escrituras sagradas e por isso eles são considerados uma seita. Ao mesmo ponto de, por exemplo, Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia e tantas outras seitas que usam uma máscara cristã, mas na verdade distorcem a verdade do Evangelho e por isso não são considerados cristãos nem fiéis à doutrina bíblica. As questões doutrinárias são, por exemplo, as suas principais doutrinas são a confissão de fé positiva, aquela velha questão que as igrejas usam, o determinismo, você determina, põe a Deus na parede, você não pode ser pobre, você tem que enricar, pois a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Daí nós já poderíamos falar sobre o segundo ponto, que seria a teologia da prosperidade, tão defendida pelos neopentecostais. Em terceiro ponto, eles também enfatizam a judaização da graça. Você vai perceber muitas igrejas neopentecostais com costumes judaicos. Eles tocam shofar, eles se vestem como judeus, eles usam kippá na cabeça, eles vão diante dos muros das lamentações deixarem lá suas orações nas frechas do muro. Isso é algo muito errado, mas que muitas igrejas estão fazendo, por isso são considerados seitas, pois tentam judaizar a igreja. Eu acredito que todo bom leitor da Bíblia lembra quando Paulo escreveu aos Gálatas contra a judaização da igreja. Qual era o objetivo dos judaizantes dentro da igreja da Galácia? Era judaizar a igreja, trazer costumes judaicos para dentro da igreja. No caso do texto que Paulo está tratando, da igreja que Paulo está tratando, eles queriam trazer a circuncisão para dentro da igreja. Eles diziam mais ou menos assim: a fé em Cristo não é suficiente, é a fé mais a circuncisão. Então essas pessoas acrescentam à graça costumes derivados do judaísmo para que a igreja abrace, e por isso muitas pessoas têm acreditado nessas coisas que não tem nada de base bíblica. A igreja não precisa do judaísmo para se aproximar de Deus. Quarto lugar, eles dão ênfase às experiências, visões, revelações, sonhos, e acreditam que a palavra de Deus ela não é suficiente, pois quando eles enfatizam essas questões, eles estão dizendo que é a palavra de Deus mais aquilo que nós aprendemos, as experiências, as visões, e por isso não é digno de crédito esse tipo de coisa dentro da igreja. Fato que nós cremos em visões, revelações, mas não é a nível superior às escrituras ou um acréscimo às escrituras. Tudo que acontece dentro da igreja, quer sejam visões, revelações e sonhos, devem ser julgados pela palavra de Deus, e nós nunca devemos receber sonhos, visões e revelações como doutrina para reger a nossa vida. No Brasil, o maior e mais representativo grupo dessas correntes neopentecostais são as igrejas, por exemplo, Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Apostólica Renascer em Cristo, Igreja Apostólica Fonte e Vida, Comunidade Cristã
Paz e Vida, a Igreja Batista Nova Jerusalém, a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. Essas são algumas igrejas que representam o pensamento neopentecostal. Eu acredito que depois desse vídeo você pode tirar suas conclusões e saber se você está congregando numa igreja genuinamente pentecostal, que valoriza as Escrituras, a inerrância, a infalibilidade, a importância da palavra de Deus e que a palavra de Deus está acima de tudo e de todos e é a nossa única regra de fé e prática, ou se você está em uma igreja que, além da palavra de Deus, eles querem algo a mais. A palavra de Deus não é suficiente. Não valorizam a pregação, mas o modismo, a secularização entra dentro dessas igrejas de forma assustadora. Então, fica um alerta para você. Tire suas conclusões e abrace aquilo que for bíblico e coerente com a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe. Eu agradeço por você estar aqui no nosso canal. Deixe aí o seu like para que o nosso canal possa se fortalecer. Se inscreva, que logo abaixo tem um botãozinho vermelho para inscrever-se. Você pode se inscrever e receber as notificações ativando o sininho de notificações. É um prazer tê-lo aqui conosco. Deixe seu comentário sobre o assunto. Deixe aí também mais questões que nós podemos gravar vídeos aqui, opiniões, tá certo? E muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe.